Carla Montenegro e vou falar um pouquinho para você sobre envelhecer aumenta o risco de câncer. Então, uma das grandes preocupações mundiais é o desenvolvimento do câncer, né? Então, o câncer é a segunda doença crônica que mais mata no mundo inteiro. E envelhecer pode sim ser um processo que aumente o fator de risco para o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E por que isso pode acontecer? Primeiro de tudo, gente, porque o processo de envelhecimento faz com que o idoso, né, passou mais tempo se expondo a outros fatores de risco. E quando a gente fala em outros fatores de risco, a gente pode considerar o sedentarismo, né, então muito mais tempo sedentário, hábitos de alimentação, né, então já tem diversos estudos que mostram que alguns alimentos, principalmente os alimentos mais inflamados, né, que nós chamamos assim, eles podem favorecer o desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Há hábitos como tabagismo e álcool, tá? Então, só pelo simples fato de estar vivo, por exemplo, aos 70, 80 anos de idade, já faz com que essa pessoa passou mais tempo exposta a fatores de risco que favorecem o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, como sedentarismo, alimentos inflamatórios, tabagismo e álcool. Outro ponto importante que faz com que o idoso tenha maior risco para desenvolvimento de câncer é a questão de proteção do DNA. Então, existe, né, vamos dizer assim, a ponta do DNA, que nós chamamos de telômero, ela é uma proteção ao nosso material genético que é contido no DNA. E o que acaba acontecendo? Durante toda a nossa vida, a gente vai reduzindo o tamanho desse telômero. Cada vez que a gente é colocado, né, a exposição a um fator de risco, esse telômero ele vai diminuindo. A partir do momento em que eu não tenho mais telômero, toda a agressão que o meu DNA sofre acaba atingindo o material genético e pode fazer com que a célula, né, cancerígena, a célula tumoral, surja. Porque quando a gente fala em câncer, nada mais é do que uma célula que nasce com uma característica diferente que faz com que ela seja imortal, né? Então, é uma célula que por alguma modificação genética ela tem uma característica, e aqui eu fiz aqui só uma ilustração para vocês entenderem, que faz com que ela não sofra a apoptose, que é a morte natural da célula. E o grande problema é que ela vai dar origem a outras células com a mesma característica. E essas células podem influenciar no desenvolvimento e na funcionalidade daquele sistema que está inserido. Então, quando a gente fala em proteção do DNA, é exatamente proteger o material genético para que não surja uma célula que seja imortal e interfira no funcionamento daquele sistema. E aí a gente tem diversos estudos científicos que mostram que o envelhecimento faz com que esse telômero seja reduzido, e existem até alguns laboratórios que hoje fazem exames para a gente conseguir predizer a expectativa de vida de acordo com o tamanho do telômero, tá? Mas o que há de mais importante na área de atividade física e saúde voltada para a parte de envelhecimento e câncer é que o exercício físico, ele promove a saúde do telômero, tá? Então, exercício físico realizado de intensidade moderada, ele vai garantir a saúde desse telômero, então vai preservar para que ele não seja agredido ou reduzido e, consequentemente, se eu protejo o telômero, eu protejo o DNA. E se eu protejo o DNA, eu protejo contra o desenvolvimento do câncer para que não surja uma célula geneticamente modificada, vamos dizer assim, para que não dê origem a outros tipos de câncer, certo? Outro ponto importante, pessoal, em relação a envelhecimento e câncer é o sistema imunológico. Com o passar do tempo, o sistema imunológico dos idosos, ele acaba sendo alterado, né? Então, o que tem de mudança significativa no idoso? A gente tem uma redução das células que nós chamamos de natural killer, tá? Essas células, elas são responsáveis por limpar o nosso organismo, né? E sinalizar o nosso sistema caso haja uma célula mutante, vamos dizer assim. Então,
todos os dias nós produzimos células que possam ser cancerígenas. Só que o nosso sistema imunológico, ele é responsável em sinalizar o nosso organismo que essa célula apareceu e o nosso corpo tem que combater. Então ele é induzido a fazer um processo de apoptose para que essa célula seja retirada do nosso organismo e eliminada e não dê origem a outras células com a mesma característica. O grande pulo do gato é que com o processo de envelhecimento, a eficácia das células natural killers, elas vão diminuindo. Então a gente não tem um sistema imunológico sensível e perspicaz para sinalizar, primeiro para reconhecer o surgimento dessas células e sinalizar o nosso sistema que uma célula diferente apareceu aí e que precisa ser combatida. Então, quando a gente fala da importância, né, de não podemos diminuir o nosso sistema imunológico e por isso que o ajuste da carga, o tipo de treino que a gente vai prescrever para o idoso é muito importante, porque o exercício físico ele é muito bom para o sistema imunológico desde que a gente prescreva na intensidade adequada e o treino adequado. Se a gente errar na dose, a gente, ao invés de melhorar o sistema imunológico, melhorando a característica das células natural killers, a gente deprime o sistema imunológico desse idoso. E aí, o que era para ser uma prevenção, a gente acaba deixando esse idoso mais suscetível ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer, tá? Então, importante, assim como qualquer remédio, o exercício físico ele precisa ser prescrito na dose certa para não prejudicar o sistema imunológico, não prejudicar telômero e não expor a fatores de risco inflamatórios, exatamente para ajustar a dose e prevenir alguns tipos de câncer, certo? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Convido você a dar um like no nosso vídeo e seguir a nossa página no YouTube, ativando as notificações e ficar por dentro de toda a parte de atividade física e saúde. Até mais!